Então você passou a vida inteira correndo, não metaforicamente, correndo de verdade, desde cedo, com uma clareza que a maioria das pessoas nunca tem sobre o que quer da vida. Você precisava chegar em algum lugar, precisava conquistar algo, precisava provar, para você mesmo, antes de qualquer outra pessoa, que era capaz. O interessante é que você chegou, tem o cargo, tem o salário, tem a família, tem a estabilidade que um dia foi só um sonho que parecia improvável demais para ser levado a sério. Você olha para tudo isso e, racionalmente, sabe que conquistou o que queria. E agora que chegou, tem uma sensação que absolutamente ninguém te avisou que ia aparecer. Você não sabe o que fazer com o silêncio que conquistou. Você ainda tenta sentar para jogar alguma coisa, descansar, não pensar em nada, e 10 minutos depois, a mente já vai embora, sozinha. Cobra, questiona, diz que você está desperdiçando seu tempo, que isso não leva a nada, que o personagem que você desenvolve no jogo não se troca por comida, por roupa, por alguma coisa real. A vida passa a se vincular a um retorno que justifique a ação. Vai trabalhar de manhã, pega o ônibus e o cérebro imediatamente vai atrás de um vídeo produtivo para assistir. Só ficar quieto e assistir a paisagem é um absurdo. Você procura vídeos sobre programação, sobre finanças, sobre qualquer coisa que ele classifique como útil, porque ficar simplesmente olhando pela janela, isso não se sustenta, é improdutivo. Deveria aproveitar melhor o tempo que tens. Como um robô, precisa ser cada vez mais eficiente. Em algum momento você percebeu que, até quando estava com seu filho, havia uma voz de fundo dizendo que você deveria estar descobrindo formas de ganhar mais dinheiro, ao invés de cuidar de criança. Você venceu o jogo que te ensinaram a jogar. E descobriu que vencer aquele jogo não era suficiente. Nesse vídeo, eu quero falar sobre algo que pouca gente fala. Sobre o que acontece com um homem quando ele finalmente chega onde sempre quis e percebe que não sabe quem ele é fora da corrida. Antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Pensa no homem mais bem-sucedido que você conhece pessoalmente. Não o mais rico, o mais estável. Aquele que tem emprego sólido, família presente, contas pagas, filho bem cuidado, futuro organizado. O cara que, do lado de fora, parece ter resolvido o principal. Aparentemente, ele não está mais só sobrevivendo. Agora me responde honestamente. Você sabe o que esse homem faz com as horas vagas? Sabe o que ele sente quando não está sendo útil para ninguém? Sabe se ele consegue descansar de verdade? Ou se o descanso dele é sempre carregado de uma culpa que ele não consegue nomear? Provavelmente não. Porque esse homem nunca fala sobre isso. Existe um tipo de vazio que a sociedade não te dá permissão de sentir quando você tem estabilidade. Uma inquietação que não tem nome, porque, afinal, você tem tudo, né? O que você tem a reclamar? Tem emprego bom, família, saúde. Existem pessoas com problemas reais. Fique quieto e seja grato. E então você fica quieto. E a inquietação fica lá, sem ser dita, só enchendo o saco. Criei esse canal para falar sobre isso, com honestidade, sem coach, sem guru, sem fórmula de 6 passos para se tornar o melhor homem da sua cidade. Somente um pai relatando sua visão de mundo, compartilhando os aprendizados para ajudar você a ter alguma referência. Só um homem tentando entender, em voz alta, o que significa ser homem de verdade, quando a corrida que te definiu por anos finalmente acaba e você precisa descobrir quem é no silêncio que sobra. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, aprendiz. Próximo de R$ 300 por mês, eu acho, já tem 16 anos, não lembro com tanta exatidão. Pegava ônibus todo dia depois da escola, chegava em casa tarde e ia para a escolinha de futebol noturna, na esperança de realizar meu sonho de virar jogador. E no final do mês, a sensação era que o dinheiro sumia antes de eu conseguir fazer qualquer coisa com ele. Não fazia sentido algum para mim ser obrigado a trabalhar tão cedo, já que o que eu ganhava não era para ajudar em casa, mas eu não tinha escolha. Minha mãe avaliou que era necessário. Não havia nenhum grande plano naquela época. Havia apenas movimento, correria, colégio, trabalho, treino de futebol, e o movimento me dava algo que eu só fui entender muito tempo depois: direção, um norte. Uma sensação de que eu estava indo para algum lugar, mesmo que eu não soubesse exatamente onde. E mesmo que não fosse para onde eu exatamente queria ir. Meu objetivo de vida era o futebol, ser jogador. E era bom ter aquilo. Era bom ter um horizonte claro, uma montanha para escalar. Quando isso não deu certo, e demorou para cair a ficha, entrei num período em que tentei me encontrar em engenharia civil, em direito, em edificações, em petróleo, em finanças, em logística. Como se carreiras fossem roupas que você experimenta na loja para ver qual te cabe melhor. Como se essas coisas externas é que fossem sua definição como indivíduo.
Parando para pensar um pouco, acho que estava atrás de validação externa somente. Nenhuma cabia de verdade. Nenhuma era a minha definição de homem. Porque eu percebi algo que muito pouca gente tem clareza suficiente para admitir. Eu não tenho outra paixão profissional. O futebol era a única coisa que me movia nesse nível. Todo o resto era trabalho. Só isso. Na linguagem fria do negócio mesmo, profissionalmente falando. E se era trabalho, eu precisava de um trabalho que me desse dignidade, estabilidade e o máximo de autonomia possível. No Brasil, essa conta fecha no concurso público. Indo mais fundo na análise, não é o trabalho, nem o dinheiro, é a liberdade. Então entrei no loop. Estudar, concurso, cadastro de reserva, estudar mais, próximo concurso, cadastro de reserva de novo, 4 anos esperando uma nomeação que nunca veio. Torrei cartão de crédito entrando com ação judicial em um edital. Comprei assinatura vitalícia de cursinho preparatório e na semana seguinte fui nomeado no cargo que estou hoje. Mas sabe o que é mais revelador nessa história toda? Logo depois de ser nomeado num cargo de ponta, o cargo que eu havia lutado anos para conquistar, eu já estava pesquisando o próximo concurso, um cargo melhor ainda. Não porque precisava financeiramente, não porque o atual não era bom o suficiente, mas porque parar de correr era mais assustador do que qualquer prova que eu já tinha feito. Loucura, né? Meu cérebro havia se acostumado com aquilo, como se viver naquela situação desse sentido para a existência. Pouco antes de parar de estudar de vez, eu me lembro com clareza da aflição que sentia só de pensar: o que eu vou fazer quando não estiver mais estudando? A conquista estava chegando, e ela me dava medo. Eu sei que é um absurdo. Só estou compartilhando a merda que passava na minha cabeça. A corrida não tinha linha de chegada, porque eu nunca construí uma. Sempre achei que a linha de chegada era o próximo objetivo. Eu queria alcançar, mas não queria perder o treinamento em busca de alcançar o processo. Mas tem uma pergunta que eu nunca fiz para mim mesmo em todos esses anos de corrida. E é essa pergunta que vai mudar tudo o que eu te conto a partir de agora. Eu tinha 13 anos quando meu pai mudou de turno. Vai perdoando se não lembrar exatamente de todos os detalhes. Lembro que a empresa onde ele trabalhava estava com problemas no período noturno. Os resultados não estavam vindo, ou era algum tipo de confusão entre os colaboradores, e decidiram que ele era o homem certo para resolver aquilo, colocando-o como gestor do turno da madrugada. Ele aceitou, mesmo sabendo que aquilo ia mexer com o sono dele por anos, com a saúde dele por anos. Dormir de dia vai contra tudo o que o corpo humano foi construído para fazer, e ele sabia disso. Eu nunca perguntei para ele por quê. Ele nunca explicou. Não houve conversa sobre o assunto. Mas eu entendi. Com 13 anos, sem ninguém me dizer uma palavra, eu entendi que aquele homem estava sacrificando o sono e a saúde dele por algo maior do que ele mesmo. Por nós, no caso, pela família. Não concordo hoje que o homem precise destruir a própria saúde para ser pai, mas também sei da realidade da maioria nesse nosso país maravilhoso, gerenciado por políticos de merda. Esse não é o ponto. O ponto é muito mais simples e muito mais poderoso do que isso. O ponto é que ele nunca disse nada, mas eu gravei e assimilei tudo. Crianças não gravam o que você fala para elas sobre quem você é. Elas gravam o que você faz quando acha que ninguém está olhando. Gravam os padrões. Gravam as escolhas que você faz quando ninguém vai te elogiar por elas. Gravam o que move você quando não há plateia. Então, pergunta direta. Quando seu filho te olha hoje, no dia a dia normal, não no momento especial de domingo que você vai guardar na memória, o que você acha que ele está gravando? Um pai que está fisicamente presente, mas mentalmente em outra corrida? Um pai que trabalha muito e chega cansado demais para estar de verdade? Um pai que tenta, mas a cabeça está sempre calculando o próximo passo, a próxima conquista, a próxima montanha? Não estou aqui para te julgar. Cada realidade é única e não leve isso aqui como verdade absoluta. Adapte a sua realidade. Estou aqui porque essa pergunta me incomodou profundamente quando eu a fiz para mim mesmo. E a resposta que encontrei me obrigou a fazer uma distinção que mudou completamente a forma como eu me entendo como homem. Existe em mim, e eu acredito que em você também, algo como dois homens operando ao mesmo tempo. Dois modos completamente diferentes de existir no mundo. O primeiro é o conquistador. Ele precisa de horizonte, precisa de inimigo, precisa de montanha para escalar. Sem um objetivo à frente, ele entra em colapso. Ele é o homem que estudou para concurso por anos, que tentou ser jogador de futebol, que não consegue ficar 10 minutos num videogame sem sentir que está desperdiçando a vida, porque o desenvolvimento do personagem no jogo não se troca por nada real, que pega o ônibus para o trabalho e imediatamente abre um vídeo sobre produtividade porque simplesmente olhar pela janela não se sustenta, que ao chegar em casa exausto e tarde da noite, sente um orgulho próprio
por ter sustentado aquele esforço, muitas vezes descomunal. É como se tal esforço o validasse como homem. Ele vê que é muito forte, que suporta mais do que achava. Toda a cultura que te criou foi projetada para o conquistador. Cada livro de desenvolvimento pessoal, cada podcast de ambição, cada frase motivacional que você já leu foi construída para alimentar esse homem. E há valor genuíno nisso. O conquistador constrói coisas. Ele move o mundo. Ele não desiste. Mas existe o segundo homem. O chamo de mantenedor. Ele já chegou. Ele já é. Ele não busca. Ele protege. Ele sustenta. Ele está presente no que já construiu. É o homem que, num domingo à toa, não precisa de produtividade para se sentir completo. É o homem que entende que manter o que tem é, em si mesmo, um ato de grandeza. A sociedade não te ensinou a cultivar esse segundo homem. Ninguém recebe troféu por ser consistente. Ninguém viraliza por ser estável. Na verdade, muitos invejam e vão dizer que você tem que conquistar mais, não pode parar. Se parar, está faltando ambição, ou você é preguiçoso e só quer vida boa. Ninguém te parabeniza por ter ficado presente num dia comum de terça-feira, quando não havia nada especial acontecendo. E aí o conquistador, sem montanha para escalar, começa a inventar problemas para resolver. Começa a procurar corridas que não precisa correr. Começa a confundir inquietação com ambição e descanso com fraqueza. Ser pai, para mim, não é uma corrida, não é um objetivo, não é uma meta que eu acordo todo dia me esforçando para alcançar. Eu não luto para ser filho da minha mãe. Do mesmo jeito, não faz sentido dizer que luto para ser pai do meu filho. Ser pai é o que eu sou, não o que eu busco. E entender essa diferença entre o que você busca e o que você já é pode ser a coisa mais importante que um homem aprende quando a corrida principal da sua vida finalmente termina. Aquilo que você já tem, você melhora. Aquilo que você ainda não tem, você conquista, mas cada vez com menos pressa. Aproveitando também o processo, não só a conquista. Essas são energias diferentes, exigem postura diferente, exigem que você saiba em qual dos dois modos está operando e que seja intencional nisso. Esse canal se chama Forjado, não porque ser homem é sobre aguentar dor em silêncio e nunca pedir ajuda, não porque masculinidade é sobre ser duro, invulnerável ou sobre performar força para quem está olhando, mas porque forjar é um processo, é aplicar calor, pressão e tempo sobre um material bruto, até que ele se torne algo que dure, não algo perfeito, algo resistente, algo verdadeiro. Meu pai foi forjado assim, sem discurso, sem palco, num turno noturno que eu nunca esqueci e que ele provavelmente nunca soube que eu entendi, da forma que entendi. Eu ainda estou sendo forjado, aprendendo a parar sem sentir que estou desperdiçando tempo, entendendo quem eu sou fora da corrida, descobrindo aos poucos que a vida que construí, essa aqui, essa comum, essa de pai de filho pequeno e servidor que pega ônibus todo dia, talvez seja exatamente o que precisava ser. E mesmo que um dia eu avalie que não seja mais, eu inicie um novo processo de transição e o aproveito. Porque a vida é isso, uma eterna transição e aprendizado. Minha ideia é ir compartilhando isso com vocês. O que entendi, o que aprendi, o que penso em fazer, o que deu ou não certo e espero sinceramente ajudar de alguma forma, tentando ser o homem que meu filho vai lembrar, não pela vitória que conquistei, mas pelo que ele viu eu fazer quando achava que ninguém estava olhando. Se você chegou até aqui, provavelmente está no mesmo processo.